Então, primeiro episódio de hoje, vou passar a ideia aqui para vocês, qual é o que a gente imaginou. O pontapé foi por conta daquela entrevista que a gente teve lá, que a gente fez aquela brincadeira lá na JKA, e aí despertou essa vontade de dar continuidade no bate-papo, porque acaba atingindo um monte de gente dentro da história, né? Acaba informando melhor os nossos próprios alunos aí, seguidores, a galera que gosta, atinge e informa os praticantes de karatê, porque mal ou bem a nossa escola e a família, ela esbarra com a história do próprio karatê, chegada ao Rio de Janeiro, com o início do karatê. É inegável dizer que ela se esbarra. Então, eu sou o mais novo, né? Os primeiros episódios vão acabar sendo mais contados por ele e conduzidos por mim, as perguntas. Pode ser que apareçam algumas curiosidades, né? E a gente vai tentando descontrair aí. Muita gente perguntou se não podia virar um podcast. A ideia é essa. Daqui a pouco algum outro participante está junto aqui com a gente, alguém que foi significativo na história da escola, entendeu? Mas assim, para iniciar a conversa, a gente vai colocar, eu tomar a iniciativa de colocar algumas datas, né? E ele vai seguir contando a história, e que fique claro assim, essa conversa eu praticamente nunca nem tive com ele. Muita coisa que ele contar eu nunca nem ouvi. Então isso é uma curiosidade particular minha também, de conhecer algumas histórias e alguns acontecimentos da família, né? Coisas que aconteceram com ele e com meu pai, que eu não sei, e vocês vão acabar sabendo junto comigo, tá? O primeiro episódio é mais para saber como foi que o karatê chegou à nossa família, logo pelo nosso pai. Assim, numa retrospectiva rápida, a JKA, a Japan Karate Association, foi criada em 48 e 49, né? Pelo Genshin Funakoshi, o criador aí do nosso estilo Shotokan, junto ao Nakayama, com o propósito de tudo aquilo que a gente sempre diz, né? De tentar padronizar o ensino, né? De tentar manter a ideia da arte marcial, do Budô, e não se perder só para o lado de um esporte ou algo que fosse só competitivo. Tanto é que não era do agrado deles, Funakoshi principalmente, a ideia de competição de karatê. Essa era uma necessidade do Nakayama para poder expandir, colocar no mundo todo a questão do karatê, senão, mas originalmente não era para ter competição. Aí, nascimento do nosso pai em 41, né? Foi pós-guerra, né? A fundação da JKA, 58 ou 54, As datas não sei. 54, 58, 56, alguma coisa assim. O sensei Funakoshi faleceu, segue, né? Somente com... Ali já acontecem algumas ramificações, segue com o sensei Nakayama, e com isso começa a ser difundido o karatê pelo mundo. E aí a minha pergunta, coisa que eu nunca fiz, era quando começou a prática, porque muita gente acha assim, que o nosso pai e ele começaram juntos o karatê. Eu, na verdade, não tenho a certeza dos acontecimentos. Eu queria saber como é que chegou o karatê ao seu Pestana, qual foi a motivação dele, por quem chegou, com qual sensei. Um colega de trabalho dele, meu pai, papai, ou seu Pestana, que ele gosta de chamar de seu Pestana.
Eu e minha irmã, ele é o mais novo, mas eu e minha irmã a gente chama a mãe e o pai de papai e de mamãe, mas ele veio com essa modernidade de seu pestana, essa formalidade, e Dona Lúcia. Então, conversando com ele, sempre foi seu pestana, mas vamos lá, o seu pestana começou no karatê, sempre foi ligado à luta, né? Ele foi faixa marrom de judô, fazia luta livre, né? Na época não tinha muito a moda do jiu-jitsu, era mais a luta livre, né? E ele tinha mais referências de luta livre, gostava de luta sempre. E aí um amigo dele descobriu o karatê na usina, lá na Conde Bonfim, lá em cima, do Uriu. E o Uriu, nada mais, nada menos, é uma das 3 pessoas que trouxeram o karatê para o Brasil. Né? Então, eu não sei exatamente, né, se ele era o mais graduado, porque desses 3 foram Sagara, né, que foi mais para São Paulo, e Uriu e Tanaka para o Rio de Janeiro. Em alguns momentos um foi para Bahia, outro não, enfim. Mas ele era o Uriu é mais graduado que o Tanaka. Então, no Rio de Janeiro, a referência de karatê era o Uriu. E um amigo de trabalho do meu pai descobriu isso e falou: Pestana, você não gosta de luta e tal? Tem um cara ali, um japonês ali, na Conde Bonfim. Isso em que ano? Isso em 73. Isso, o Sensei Nakayama ainda existia, ainda viu, comandando a Japan Karate Association. E aí, ele começou a fazer karatê ali, na Conde Bonfim. Eu tinha 5 anos e ele começou a fazer karatê. Ele não pegou faixa amarela, ele passou direto para vermelha logo nos primeiros 6 meses. E não tinha turma infantil. As únicas crianças que faziam karatê lá eram os 2 filhos do Sensei Ryu, que são mais velhos que eu, eram crianças, mas eram mais velhos. Eu tinha 5 anos. E aí, meu pai pediu, tinha mais uma criança lá que era filho do advogado do Sensei Ryu, e aí pediu que eu pudesse fazer junto à turma de adulto, né? E aí eu comecei a ficar num cantinho ali com o kimono com 5 para 6 anos. E aí ele começou. E ele vermelho? Ele era vermelho, depois ele passou para verde, ele também não pegou a laranja. Qual era? 70 aí? 73, e aí passou para 74. Ele tinha 35 anos. 35, 34. Aí o que aconteceu? Aí em 74 veio Nakayama, no Brasil. E aí foi lá na própria academia. O nome da academia do Sensei Ryu era Shubukan, né? Era na Conde Bonfim, lá em cima, perto da usina. E ele já era faixa preta quando o Sensei Nakayama veio aqui? Quem? O Ryu? Não. Seu Pestana. Não, faixa verde. Faixa verde. Faixa verde. Faixa verde. As 2 faixas ele pegou vermelho e depois pegou verde. Ele não pegou nem amarela nem. E era uma característica do Ryu, né? Ele graduava muito rapidamente as pessoas. O Ryu sempre foi uma pessoa muito técnica, né? Detalhista. E as aulas sempre foram muito qualidade técnica, né? Então ele cobrava muito e consequentemente ia conseguir avançar muito a graduação de todo mundo. E lá no Japão a gente já conversou sobre isso. É normal. Aqui é que a gente ainda pensa muito fechado com essa questão da graduação, mas lá no Japão isso é uma premiação. Existem os kyus, mas também se acelera caso haja o mérito, o merecimento, né? É o tal do Tobikyu. E uma curiosidade da graduação do meu pai foi a faixa vermelha. Como o Ryu era das pessoas que trouxeram o karatê para cá, aqui inicialmente no Japão não tinha a faixa vermelha nessas graduações, né? No Brasil colocou vermelha, amarela, laranja, verde, né? E a vermelha em si no Japão não se usava. Quem usava a vermelha no Japão era o 5º grau de judô. E inicialmente se pensava em usar a faixa vermelha também no 5º dan de karatê. Nessa época o Ryu era 4º dan. Então ele tinha uma faixa vermelha guardada com o nome dele bordado. Só que no Brasil eles passaram a usar a cor vermelha como iniciante Kyu, né?
E aí, quando meu pai passou para vermelha, o Liu deu a faixa vermelha para ele, que já tinha resolvido que não iam usar como mestre, e era uma faixa de cor de graduação normal, né? E ele deu de presente uma faixa vermelha, que na verdade era uma faixa para ser de quinto dan. Aí, E ele eu nem sabia dessa história. uma faixa vermelha Tokai, com bordado Sadamu, Liu. E existe ainda essa faixa? Pode até ser que ela esteja ali naquela caixa ali. Não é possível. Daqui a pouco ele vai lá dar uma olhada. É que o Paulinho, ele fica nervoso, porque ele tem 15 anos de intervalo. Quando ele nasceu, eu já estava um pouco cansado de tudo isso. Então, lá na frente, mais 15 anos, quando ele tinha 15 anos, eu já estava com 30. Então, ou seja, algumas coisas foram se perdendo. Eu já tinha passado por N mudanças, né, de endereço, as coisas vão se perdendo, não tem jeito. Mas, e algumas pessoas são mais ligadas nisso, ele é um cara muito ligado nisso. Ainda bem, porque precisa, né? E eu sou um pouco mais desligado com isso. Mas era uma boa curiosidade essa daí, que a faixa vermelha dele era uma faixa vermelha que era para ser de quinto grau. E foi uma faixa vermelha normal. Então, e a graduação dele seguiu vermelha, verde, aí, roxa, marrom e preto. roxa, marrom e preto. Roxa, marrom e preto. E aí você foi paralelo a ele, quem chegou na preta primeiro, chegaram juntos? Não, ele chegou na preta primeiro, mas ele teve um exame reprovado pelo Açaí. Ele teve um exame reprovado. Não sabia também dessa. Ele foi reprovado no primeiro O exame. Açaí veio aqui, O Açaí ainda veio. era JKA. JKA. Só deixou de ser JKA de 88 para frente, que o Nakano morreu. Foi quase em 86, né? 87 eu acho que ele morreu, e aí em 88 já não tinha mais JKA. Então até lá, tudo era JKA. E no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, o responsável que respondia a JKA do Japão era o Liu. Entendeu? Então, ou seja, Até a morte do Nakayama. até mais na cara. Então, ou seja, a gente tinha uma relação muito próxima, direto, né? A gente pode até brincar e dizer que nós somos bisnetos do Funakoshi. Porque o Funakoshi era o pai instrutor do Nakayama, o Nakayama era o professor do Ryu e o Ryu era o nosso professor. Então, ou seja, né, A raiz é forte. é muito próximo da raiz mesmo, entendeu? Então, e aí, mas isso, na Shobukan, essa primeira academia, quando eu comecei ali, eu lembro que tinha algumas curiosidades. Na academia era uma casa bem velha, o Sensei Ryu morava no térreo e o dojo era no segundo andar. Mas era uma casa tão velha que dentro do dojo tinha uma parede do corredor que ligava o dojo ao banheiro, ao vestiário, que ninguém podia encostar na parede, porque casa antiga, um pé direito de uns 5 metros de altura, e ninguém podia encostar na parede, porque a parede literalmente fazia assim, ó, a parede mexia. Ela caía, então não encostei não. E eu, uma criança de 5, 6 anos, encostava, mexia na parede, a parede balançava, assim, a parede inteira balançava. E a dona Aurora, a esposa do sensei, ficava na secretaria, do outro lado dessa parede. E ela comentava, que eu lembro dela conversando com a minha mãe, né, que todo dia, quando eles desciam para casa para dormir, ela tinha que varrer o quarto e trocar o lençol da cama, porque a cama ficava cheia de terra, que caía do teto, que o pé batendo no chão. Então, ou seja, a casa não existe mais, obviamente, né, já foi derrubada. Então isso foi antes daquela sede da NKK? Foi antes da Félix da Cunha. Sensei Ryu, eu comecei com meu pai na Conde Bonfim, na Shobukan. A casa ia cair, aí o sensei teve que sair de lá. E a gente ficou provisoriamente alguns anos, acho que 2 anos, no Grajaú Tênis Clube, no Grajaú, num salão de festas. Ali eu era da faixa vermelha, e aí ficou, acho que um ano e pouco ficamos ali. E aí o sensei começou a Nihon Karate Kyokai na Félix da Cunha em 65. Isso foi em 77. 77 começamos. Isso aí você ainda não era faixa preta, Aí porque eu agora verde. eu já sei agora, o ano da graduação foi 80. Né? Foi em 80. E ele- 77 eu era verde. E o nosso pai? Aí foi preta provavelmente um ano antes de mim. E quem fez o exame dele? Foi o Açaí de novo. Açaí de Foi o novo? Açaí de novo. Mas no diploma dele não tem a assinatura do Açaí, né? Todos os diplomas vinham assinados, todos os diplomas, porque o que acontece? Os diplomas japoneses,
eles eram assinados sempre pelo responsável examinador, que era o Ryu. Sim, não. O Asai ele era a autorização para fazer o exame. Ele era quem chancelava o exame. Entendeu? Mas o exame, o instrutor, o examinador era o Ryu. Como hoje quem fizer o exame por aqui pela JK Rio de Janeiro vai ter lá o Beto como responsável técnico da JK Rio de Janeiro, quem está promovendo o exame de faixa, mas vai estar aqui o Sensei Matida observando, e quando chegar o diploma do Japão vai estar com o Oishi, com a assinatura do Matida, mas quem estava presente na banca, tinham outros na banca. Porque quem faz o exame, alguém autoriza o Ryu a fazer, na época, né? Alguém autorizava o Ryu a fazer o exame, então o examinador era o Ryu, com a autorização da JK Japão, que seria o... Então, esse diploma a gente tem, de primeiro e segundo dan, assinado pelo Nakayama e pelo Ryu. A assinatura já nem está aparecendo mais direito, porque era assinado mesmo. Hoje em dia vem aquele negócio pintado, né? E o único assinado mesmo vem o do Sensei Matida, a assinatura do Sensei Matida, mas de lá do Japão eu acho que ele vem impresso. Hoje em dia é tudo impresso. Enfim. Mas a grande ideia desse iníciozinho da conversa é esse início aí do rapaz entrando no karatê e logo um ano e pouquinho já me puxando para ali numa turma de adulto. Isso aqui era o meio desesperador, né? Porque o Ryu, o japonês não tinha muito tato, né? E aí a bronca que ele dava nos adultos, ele dava nas crianças. E as crianças, a maioria, eram filhos dele. Então, e ele falava português legal? Falava muito palavrão. E como é que era a relação dele com o seu Pestana? A relação... Tipo, entre os alunos ele era o mais íntimo? Não, nessa época tinham pessoas... Nessa época tinham pessoas mais próximas do Ryu, que já vinham até há mais tempo, que era o Pisca, né, o Zé Luiz Pisca, era uma pessoa muito próxima, muito particular do Ryu. E o papai virou uma pessoa próxima, né, depois da época da Félix da Cunha. Né, como eu virei de certa forma, uma referência de karatê por ser criança e ser graduado, o sensei andava comigo debaixo do braço para tudo quanto é lado para fazer demonstração. Quando tinha um campeonato de adulto, que não tinha campeonato infantil, eu fazia uma demonstração. Então, por conta disso, o papai virou muito amigo dele e ele aproximou um pouquinho mais ainda quando as pessoas, ele era corretor de imóveis, né? E aí foi o papai que vendeu o primeiro apartamento próprio, né? Do Sensei Ryu, foi ele que vendeu para ele. Entendeu? Então, arranjou um bom negócio, uma boa oferta. Né? Uma boa oferta lá e um negócio de ouro lá, e aí o Sensei ficou muito grato a ele pela oportunidade ali. Ele não deve ter cobrado comissão, aquelas coisas, né? Porque o Sensei era uma coisa, era Deus no céu e Sensei na terra. Então, tudo que pudesse ser feito para ajudar o Sensei era feito. E é assim, meio até hoje, principalmente com os Sensei japoneses, né? E aí ficamos muito amigos. Então, quando a gente foi para JK, para Nihon Karate Kyokai na Félix da Cunha, e eu virei faixa preta em 80, esses anos aí, a gente tinha uma relação muito próxima e o Sensei convidava a gente para ir na casa dele tomar café, tomar lanche, todo final de semana. Né? Como nós éramos tijucanos também, então praticamente todo sábado tinha um lanche na casa do Sensei Ryu, onde eu encontrava o César e o Cid, os filhos dele. Mas era lanche japonês, aquela comida toda japonesa? Não, era lanche normal, mas sempre tinha o sushi que a gente chamava lá, que era um Filadélfia. Um rollzinho. Um roll, né? Um makimono. Um makimono lá da vida lá, desse tipo que tem manga, cenoura, esqueci o nome agora. Mas esse simples, só que eram grandes, né? E a dona Laura fazia. Então a gente comia aquilo ali, era uma coisa totalmente... Não existia comida japonesa, nada disso, né? Tinha uma loja em Laranjeiras que vendia a alga, uma loja única no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, que vendia uma alga
para fazer esse enroladinho japonês, e a dona Aurora fazia, a gente comia lá. Eu não gostava muito não, criança, comer um bolo de arroz, não era muito legal, eu preferia ficar no misto quente ali, entendeu? Mas e a gente tinha uma proximidade muito grande, então isso aí eu convivi muito tempo. O Sensei Ryu, como era responsável pela JK, ele recebia na casa dele um envelope com um bolo de diploma do Japão, tudo assinado já, ele só batia a máquina, né, e mandava para lá a relação, ó, número tal, o diploma tal foi entregue aqui, repassava dinheiro lá para o Japão, era tudo acertado dessa forma. Na época, um dos diplomas do nosso pai tem até o liquid paper lá, porque falhou lá na datilografia e passou o corretor lá a tinta branca, né, e digitou por cima. Não existia, vinham 50 diplomas e era prestado conta de 50 diplomas. Se errasse um e rasgasse, ele ia ter que tirar do bolso dele, então não rasgava não. Passava o lápis borracha, esfolava, porque o papel do diploma é diferente, né? E esfolava. E eu lembro que eu tinha uns 12 anos de idade e eu olhava aquilo e falava pro meu pai, e era caro um diploma desse, pagava separado. Eu falei assim, eu não aceitaria um diploma desse nunca com essa coisa rasgada aí, estava esfolado o negócio. Aí meu pai falou, foi premiado. Foi premiado. Não tinha como. Então nessa época daí eu tinha o Sensei Ryu e tinha mais alguém? E tinha o Sensei Tanaka na Zona Sul. Que também era JK na época, porque não existia divisão. JK, não existia era divisão. Tudo JK. Eram os grandes nomes, né, no Rio de Janeiro, de certa forma no Brasil, só que não existia muito essa globalização, não, essa unificação nacional não existia muito, então era muito estadual a coisa. Então, no Rio de Janeiro, tinha lá as grandes pessoas responsáveis, era o Ryu e Tanaka, e sendo já tinha o Sagara em São Paulo. E aqui, como é um documentário que a gente está fazendo, eu não tenho o menor problema em dizer que às vezes tem que colocar as verdades, né? O Sensei Ryu, ele era mais graduado que o Sensei Tanaka. Tanto é que, no particular, o Sensei Tanaka tratava o Sensei Ryu como senpai, entendeu? Ele não chamava de Ryu, não chamava de Sadamu, de colega, de amigo, não, era senpai. Senpai é o mais veterano. É o veterano. Então, ou seja, quando vieram para cá, o Sensei Ryu era terceiro dan, o Sensei Tanaka era segundo dan, entendeu? Então, ou seja, ele era mais graduado e era uma pessoa ligada. Não que o Sensei Tanaka não dominasse nada a ver uma coisa com a outra. Mas se existe uma hierarquia, essa hierarquia é o Sensei Ryu. Não está se discutindo técnico. Não, nada disso. Né? Os dois tinham as competências devidas, né? O Sensei Tanaka era um professor voltado um pouco mais para o comitê, era uma referência do comitê, e o Sensei Ryu tinha uma qualidade técnica mais refinada. Então, os atletas de kata normalmente vinham da escola do Sensei Ryu, não que não tivesse lutadores também, então, mas kata normalmente tinha uma preferência pelos alunos do Ryu, consequentemente depois pelo Inoki, que veio logo depois, também ligado diretamente ao Ryu, certo? O Inoki era ligado ao Ryu. O Inoki veio depois. Veio depois. A nível de escola, né, ele está embaixo da linha do Ryu, apesar de ser Zona Sul. E já tinha algum brasileiro ensinando naquela época? Que eu me lembre, não, né? Na verdade, o primeiro faixa preta que eu lembro que falava era o Newton Monassa, que não era daqui do Rio, né? Do Tanaka, de Petrópolis, né? De Rio de Janeiro, mas é de Petrópolis. Mas eu não sei se na época ele era do Rio, depois só foi de Petrópolis. Quando eu me entendo como gente, ele era de Petrópolis. E aí acabou sendo mais ou menos o primeiro que começou a tocar sozinho. Brasileiro. Foi o primeiro brasileiro. Carioca aqui, né? Saiba que tocou essa questão de ter uma escola de karatê. Né? E aí eu toquei nesse assunto porque eu já sabia mais ou menos. E aí eu toquei nesse assunto que aí vou dizer que mais ou menos a última pergunta é sobre a graduação dele, como ele comentou que não havia criança na época, né, praticando, eram muito poucas crianças. Que a gente tem a história aí que ele conta muito pouco, mas eu me orgulho disso, de ter sido a primeira criança faixa preta
no Brasil, entendeu? E aí parece que tem lá um paralelo junto com o Richard, que é o filho do Manasseh. Essa história é interessante. O Richard, na verdade, ele foi faixa preta antes de mim. Não é que ele seja o primeiro, eu sou o primeiro faixa preta infantil com diploma JK. Porque o Richard foi faixa preta antes, provavelmente com 11 anos. O Richard tem a minha idade, se eu não me engano. Ele foi um ano e meio antes de mim, porque foi dado pelo Lito. Ele era filho do Lito Manasseh, o Richard Manasseh. Excelente karateca, não quer dizer nada, uma coisa nada a ver com a outra, mas ele teve a faixa preta antes de mim, né? Mas dada pelo pai. Ele era aluno do pai. Não participou do exame da formalidade. Formal como entidade JK, tendo um representante da JK e um diploma japonês. Isso daí na época eu lembro, eu tenho esses documentos, né, que o Sensei Ryu teve que pedir uma autorização para a federação. A federação devolveu a autorização dando para fazer o exame. A federação do Rio? Do Rio de Janeiro, a FECAD. Já existia a FECAD? Já existia a FECAD. Em 80 já existia a FECAD, estava no iníciozinho. E ela era ligada, ela era JK. Era como se fosse a JK do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, porque na verdade eram coisas separadas. Uma coisa era a entidade federativa, né? CBK, FECAD. Eu nem sei. Mas já existia a CBK? Eu nem sei se já existia a CBK. Eu sei que existia a FECAD. Eu não sei responder se existia a CBK. Eu acho que não. Eu acho que era CBP. Eu acho que a FECAD era ligada à Confederação de Pugilismo. Se eu não me engano é isso. Porque eu lembro que tinha um diploma na academia do Sensei Ryu da CBP, dizendo que a academia dele era filiada lá. E aí depois veio a FECAD. E a FECAD regulamentava que não podia ter menor de idade faixa preta. E eu lembro que o meu caso era um caso à parte, porque o Ryu era o responsável técnico pela JK. Então, a entidade que tomava conta da documentação era a FECAD. Mas a entidade que tomava conta da parte técnica era a Nihon Karate Kyokai, a JK. E o responsável disso era o Ryu. Então, eram duas coisas que andavam em paralelo, mas eram distintas. Uma coisa era a JK Japão e a JK do Ryu tomando conta disso. Então, a graduação era Japão. Mas como existia a FECAD tinha que autorizar. Então, eu tive autorização, eu tenho o documento dele informando na FECAD o resultado, para poder, com essa autorização, pedir o diploma para o Japão. E aí eu passei pelo diploma do Japão. E aí você passou por um exame com o representante aqui? Com o representante aqui. Quem era? Não, o representante era o Ryu, mas tinha um representante da federação. Era obrigatório ter um representante da federação. Ah, mas não foi com o Asai, então, né? Ou com o parecido? Não foi com o Asai. O Abai foi com o Asai, nas 2 vezes. Mas E nesse exame de faixa, eu lembro, não vou citar nomes aqui, mas eu lembro que eu tinha 12, quase 13 anos, faltava uma semana ou 2 para fazer 13 anos, e teve adulto reprovado. Teve adulto reprovado. Que bom. E eu consegui passar, né? Aí as pessoas perguntam às vezes, mas a criança de 12 para 13 anos, como é que lutou? A JK, exame de faixa marrom para preta, é cobrado Juipon. No Juipon você percebe se existe um controle da técnica, o domínio da técnica de luta, apesar de ser luta combinada. Fundamentos. Só foi feito dessa forma. E é isso. É isso. Então, esse é o primeiro episódio, para vocês verem aí como a história ela esbarra na história do Karatê aqui no Rio de Janeiro. Não chegamos ainda à fundação do Pestana Karatê Clube. A gente falou em 1980. 1980. A gente falou aqui em 1980. A seguir, eu nem nasci ainda. Por isso que sou eu que estou aqui de curioso e perguntando, escutei um monte de coisa que eu nunca tinha escutado. Achei muito interessante saber, por exemplo, que o Asai fez parte da banca examinadora do nosso pai, porque lá na frente, com os episódios rolando, as ramificações virão, e uma das principais ramificações
é o Asai que lidera, e olha aí a curiosidade dele sendo o examinador do nosso pai. E hoje em dia, por exemplo, os nossos atletas, eles competem em uma dessas ramificações que foi liderada pelo Asai, que é a JKS, só que nós seguimos o caminho da JK, mas os atletas participam de tudo para ter representatividade, enfim. Mas é isso, pessoal. Esbarra diretamente, tá junto ali na raiz do Karatê. As principais figuras do Karatê, a família teve contato e continua tendo até hoje. Isso aqui é o bacana. Paramos em 1980. Os